Olá, sejam todos muito bem-vindos à Ilha de Ohara. O objetivo desse projeto é abordar alguns assuntos, principalmente relacionados às ciências humanas, utilizando elementos da cultura pop, desde jogos, animes e mangás. Então, a minha ideia não é indicar o que os autores pensaram, nem o que as obras querem dizer, mas o que podemos tirar de reflexões de onde geralmente não se espera, pois essas obras geralmente são criadas visando o entretenimento. Então, o objetivo desse projeto é comentar algumas coisas, assim, ele surge meio da necessidade que eu tenho de compartilhar as coisas que eu venho estudando, que me chamaram a atenção e que, de certa forma, eu posso ensinar e trazer de diferente para algumas pessoas. Então, como eu sou um apaixonado pela história e um apaixonado por animes, mangá e cultura pop em geral, eu tô tentando juntar as duas coisas e ver no que sai, né? Então, como o nome do projeto é Ilha de Ohara, o primeiro episódio não poderia ser diferente e tem que ser sobre One Piece e especificamente sobre a Ilha de Ohara. Então, no episódio de hoje, falaremos sobre One Piece, mais especificamente sobre o passado da Nico Robin e a ilha que dá nome a este projeto. Eu vou dividir o projeto em 3 pontos: um resumo com spoilers de One Piece e a subtrama da Ilha de Ohara, o conceito de epistemicídio e o desenvolvimento da personagem Nico Robin. Sem mais demoras, vamos começar. A Tragédia de Ohara, o terror do Buster Call. One Piece é um mangá criado por Oda Eiichiro e serializado pela revista Weekly Shonen Jump desde 1997 e continua até hoje como um dos maiores sucessos da cultura pop japonesa. A obra conta a história de Monkey D. Luffy, um jovem que ganhou poderes especiais ao comer a fruta do diabo, que tornou seu corpo completamente de borracha. Luffy sonha em se tornar o rei dos piratas, mas para isso ele almeja encontrar o lendário tesouro conhecido como One Piece. No decorrer da obra, Luffy encontra várias pessoas que decidem se juntar a ele, onde juntos formam a tripulação do Bando do Chapéu de Palha. Dentre esses companheiros está Nico Robin, uma moça muito misteriosa, excepcionalmente genial, que assim como Luffy, comeu uma fruta do diabo e ganhou poderes de criar partes de corpos adicionais em seu corpo ou no dos outros, sendo considerada um monstro por onde passou. Robin nasceu na Ilha de Ohara, lugar conhecido por reunir os principais arqueólogos do mundo, que além de preservar boa parte do patrimônio intelectual da humanidade, buscavam conhecer o passado através de inscrições antigas cravadas em grandes pedras chamadas poneglyphs. De acordo com os arqueólogos de Ohara, as poneglyphs guardam informações sobre o século perdido, um período de quase 1000 anos de história que a humanidade desconhece. Porém, de acordo com o governo mundial, que é o resultado da aliança de cerca de 170 países que formam um governo centralizado, o século perdido é uma parte da história que precisa permanecer ocultado, pois seu conhecimento traria um grande perigo ao mundo. A Ilha Ohara representava uma ameaça aos interesses do governo mundial, pois o apagamento desse século perdido permite o controle não somente dos corpos e mentes das populações, como também de seu passado e de sua identidade. Nos flashbacks sobre Ohara, além de Robin, há outra figura de destaque, Professor Clover, o responsável por administrar a Árvore da Onisciência, local onde funciona a grande biblioteca, mas também um centro de pesquisa dos arqueólogos de Ohara. Clover entende a importância do passado histórico em nossas vidas. Para ele, conhecimento é sinônimo de passado, afinal, tudo o que sabemos hoje é resultado de descobertas ou invenções que ocorreram antes e que conseguiram chegar até o nosso presente. Interessante notar em seu último diálogo a consciência histórica do personagem, pois seu objetivo não é alterar o passado ou trazer algo que vai lhe beneficiar. Por conta da proibição de decodificar as poneglyphs, nem mesmo os arqueólogos de Ohara sabem sobre o que realmente aconteceu. Portanto, o objetivo deles é conhecer o passado como ele é, pois o passado pertence à humanidade. A hipótese desenvolvida por Clover é de que havia um grande reino do passado que dominava tanto do ponto de vista tecnológico quanto de conhecimento.
A união das nações em volta do governo mundial gerou uma guerra contra esse grande reino. A motivação desse conflito e a origem de tanto receio seria a suposta existência de uma arma com poderes inimagináveis que poderiam destruir a ordem social caso estivesse sob as mãos de grupos ideologicamente perigosos. Na busca por impedir esses avanços, o governo mundial inicia o protocolo Buster Call, uma ordem para eliminar toda e qualquer ameaça aos interesses do governo. Com isso, a ilha de Ohara foi cercada e seus habitantes foram exterminados por saberem demais, restando apenas Nico Robin, que conseguiu se salvar. O que você disse? Que Ohara sumiu do mapa, não é? Por acaso consegue ver as pessoas por cima do mapa? Vocês só fazem esse tipo de coisa horrível porque enxergam o mundo dessa forma fria. Só por isso fizeram o que fizeram. O Buster Call é um poder que esquece do objetivo inicial. Isso é algo que não deve ser usado. Nunca. Jamais. É a partir desse contexto que podemos introduzir o conceito de epistemicídio, uma ideia que ainda está em debate nas ciências humanas, principalmente nos assuntos envolvendo a colonização das Américas. Esse conceito foi popularizado pelo professor Boaventura de Souza, onde o epistemicídio pode ser definido como o processo político-cultural onde há destruição do conhecimento produzido por grupos sociais subordinados como uma estratégia para manter ou aprofundar esta subordinação. Em relação aos conceitos de epistemicídio, eu recomendo fortemente os textos da professora Sueli Carneiro, que eu acho que ela consegue desvendar bem essa questão. Agora escute, Robin, é algo que todos os arqueólogos precisam saber. Sim, Professor Clover. De onde vem o conhecimento? Sim, do passado. A árvore do conhecimento possui mais de 5.000 anos e tem uma enorme gama de conhecimento armazenada. É uma biblioteca com pedaços do mundo todo. É um tesouro insubstituível para toda a humanidade. Afinal, todo o conhecimento está guardado aqui nesta biblioteca. E embaixo da árvore do conhecimento está o nosso centro de pesquisa cheio de arqueólogos estupendos. Nós usamos todos os documentos para estudar a história e desvendar os mistérios do mundo todo. Tudo bem, Robin? Sim. Você vai lidar com muitas culturas diferentes e quero que estude e faça sua contribuição para a história mundial. Professor, eu quero muito desvendar o mistério do século perdido. O quê? Não, nada disso, não pode. Isso é algo que continua proibido. Hã? Mas por quê? Se a gente estudar o poneglyph, vai dar pra descobrir o que aconteceu no século perdido. Mas por que você sabe disso também? Você usou sua habilidade para escutar o laboratório subterrâneo, não foi? Mas é que... Tentar desvendar o que está escrito no poneglyph é um crime. Você sabe bem disso, minha criança. Quando estudamos sobre a colonização do Brasil, o nosso modelo de ensino foca muito na questão da eliminação física dos povos nativos, algo que sempre deve ser reforçado. Porém, além do prejuízo inestimável de vidas humanas, também precisamos refletir sobre a perca de tradições, línguas, danças, tecnologias e conhecimentos ancestrais que foram perdidos ao longo do tempo. A colonização não foi apenas um processo de ocupação territorial, mas também de imposição de uma visão de mundo. Os conquistadores viram a possibilidade de expandir sua dominação econômica, mas também cultural para outros continentes. Isto foi realizado de várias formas e durante alguns séculos. Dentre as principais ferramentas de colonização, além da violência física, foram a conversão forçada ao cristianismo, a perseguição a costumes fora do padrão europeu e a adoção da língua do colonizador. Antes dos colonizadores, o território brasileiro abrigava centenas de etnias com línguas variadas, mas os interesses coloniais levaram à imposição de uma língua como elemento padrão de comunicação.
fazendo com que o idioma dos colonizadores se tornasse a regra geral. Mas convém destacar que, devido às diversas formas de resistência dos nativos e de povos escravizados, a língua portuguesa foi misturada com um idioma indígena e africano, gerando uma nova forma de comunicação entre os grupos dominados. Apesar das independências ocorridas nos séculos XIX e XX, os países colonizados permanecem com a língua oficial dos conquistadores, um exemplo claro de que a dominação foi imposta em todos os aspectos da vida social. Imaginem a quantidade de informações e costumes que perdemos por conta de guerras e limpezas étnicas. O quanto certas tecnologias foram e são adiadas por não serem convenientes para a classe dominante. Se pegarmos como exemplo o Império Azteca, sabemos que antes da chegada dos conquistadores, essa sociedade já estava organizada de forma bem complexa e com um sistema de governo definido. Diversos povos nativos já tinham conhecimento sobre as observações dos astros, calendários, técnicas de irrigação e conhecimento sobre a medicina natural. Os povos considerados sem escritas, por diversas vezes foram chamados de povos sem história, um termo equivocado devido à falta de evidências físicas de suas ações no passado. Por isso, grande parte dos conhecimentos ancestrais de povos dominados chegam até nós através de outras pessoas, seja pelos colonizadores e seus documentos oficiais, sejam através de descendentes que passam adiante através da fala, do canto e das artes. Portanto, a eliminação dos povos dominados também ocorria através do apagamento de seus conhecimentos, pois a diversidade étnica e cultural se torna um problema para qualquer tentativa de padronização social. Além do poder político e econômico, a classe dominante também governa através da história, pois como ela é contada pelos vencedores, de modo que não existiria um contraponto, cria-se a ideia de que não há como mudar, pois o mundo sempre foi assim, como se fosse uma obra do destino. Acontece que o passado pertence a todos. Ninguém tem o direito de impedir alguém de pesquisar a parte de nossa história que ainda não foi contada. Professor! Se vocês lerem os poneglyphs, a chance de reviverem a arma ancestral existe e o mundo estará em perigo. Vocês podem não ter más intenções, mas vai surgir alguém que vai querer usá-los. É a mesma coisa. Não importa como foi o passado, se a história foi feita pelas pessoas, elas têm o direito de conhecê-la e aceitá-la. Se entendermos o passado, podemos passar por qualquer adversidade. Mas que idealista, não. É mesmo? E isso não é algo que vocês querem fazer, por acaso? Atualmente, de todas as verdades que existem no mundo, não queremos o conteúdo dos poneglyphs, mas sim descobrir qual é o motivo de sua existência. Porque as pessoas do passado fizeram questão de registrar esse texto e tentaram passá-lo para o futuro. Por que registraram a história em uma pedra indestrutível e a espalharam para o mundo? Será que é porque pensaram que registrar em papel ou em livros não bastaria e ela poderia ser perdida? Ou seja, aqueles que deixaram isso para trás tinham algum inimigo. Essa é a maior prova. Interessante destacar o ponto central de Robin nesse arco, a vida. Desde a sua infância, ela foi rejeitada por suas habilidades adquiridas. Além disso, o fato de sua mãe, Nico Olvia, ser uma arqueóloga que viajava o mundo atrás de decifrar poneglyphs, despertou nela o interesse por essa área, pois entendia que assim quando sua mãe retornasse da próxima vez, ela poderia seguir viagem junto dela. Porém, Olvia sabia dos riscos que estava correndo em suas expedições e não gostaria que Robin se envolvesse nisso. A vida de Robin e O'Hara era amenizada pelos outros arqueólogos da ilha, que sempre apoiaram a curiosidade dela sobre quase todos os assuntos, exceto as poneglyphs, que eram tratadas como um verdadeiro segredo. Após a destruição de O'Hara, a fuga de Robin não passou despercebido pelo governo mundial, que continuou a persegui-la, pois ela é considerada um dos demônios de O'Hara. Parecia que a sua existência por si era um fardo a todos os outros, como se o melhor a fazer seria desistir de viver. Porém, Robin não vive apenas para si. Ela carrega conhecimentos antigos e memórias valiosas destruídas na eliminação de O'Hara. Acima de tudo, Robin é uma sobrevivente. E o que um sobrevivente tem de especial? É óbvio,
ele conta a história de algo que presenciou. Diversos descendentes de nativos, escravizados e outros grupos perseguidos vivem sobre a compreensão de que seus antepassados sofreram com inúmeras injustiças e foram eliminados de forma trágica. Mesmo que de forma inconsciente, existe a pressão e até mesmo a culpa por estar vivo, enquanto outros não tiveram essa possibilidade. A memória funciona como uma espécie de ligação que dá continuidade àqueles que se foram, uma forma de mantê-los vivos ou pelo menos lembrados. Ser uma das poucas pessoas ou a única a ter essas memórias torna a vida um tanto solitária e incompreensível aos outros. O conhecimento, muitas vezes, pode trazer mais infelicidades do que alegria, mas sem dúvidas nos faz enxergar a vida de forma mais clara e cria a necessidade de passar esse conhecimento adiante. Robin, se você é uma arqueóloga de O'Hara, eu tenho certeza que sabe que a história é o maior tesouro da humanidade. E eu tenho certeza que ele vai brilhar no futuro de vocês. Mas a história que o passado trouxer, temos que passar ela para o futuro, senão vai acabar sumindo. O epistemicídio da Ilha de O'Hara foi a tentativa de silenciar vozes diferentes do padrão, de omitir outras versões da história e de apagar qualquer vestígio de resistência. Porém, o plano falhou ao deixar uma sobrevivente que carrega consigo a vontade e a memória do povo de O'Hara. Robin é o futuro que aqueles arqueólogos, principalmente a sua mãe, tanto protegeram, pois, acima de tudo, de nada adianta a preservação do passado sem que ela sirva para a compreensão do presente. Mas, acima de tudo, Robin precisou aceitar que antes de ser uma filha, uma arqueóloga e um pirata, Robin é uma pessoa. E assim como todas as outras, ela merece viver. Mas ela precisava escolher como, e declarar aos quatro ventos e diante de seus inimigos que, muito além de merecer, ela quer viver. E esse grito ecoa em todas as dimensões do tempo. Robin! Fala! Ainda não ouvi a sua resposta! Fala que você quer viver! Robin. Robin! Viver. Você não tem o direito de viver nesse mundo, Robin! A sua existência é um crime! Você tá entendendo, Robin? Eu pensei que nunca poderia desejar isso. Ninguém nunca me permitiu isso. Eu só quero morrer! O mar é vasto, garotinha. Um dia, com certeza, você vai encontrar companheiros que vão te proteger. Você tem que acreditar no Luffy. Se eu puder ter um único desejo realizado na vida, eu quero viver! Me levem pro mar junto com vocês! Eu amo todos vocês, por isso que eu sofro desse jeito! Vamos pro pau! É isso. Muito obrigado a todos que acompanharam até o fim. Este é só o primeiro episódio, então eu tenho muita coisa a aprender. Sempre que possível, deixem aí nos comentários, onde quer que seja, o que eu poderia ter acrescentado, o que possa estar errado, as possíveis correções. Eu vou tentar também colocar as referências bibliográficas na descrição. E eu espero que todos tenham gostado, que tenham pelo menos entendido o meu objetivo e que espero que próximos episódios também possam acontecer. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima.